Paz do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem, meus amados irmãos e amigos? A palavra do Senhor aqui, a sequência aqui da mensagem dessa tarde, a quinta mensagem. Nós falamos 4 mensagens nos Salmos, agora nós vamos sair do Velho para o Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11, cujo tema, nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, por não é sujeito à lei de Deus, nem a verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que passagem linda, né, meus amados? Não se esqueça de compartilhar, tá? Uma palavra dessa. Você vai abençoar muita gente também com essa palavra, tá? Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Você que é cristão, por vezes se sente um pouco duvidoso, quando está fraco. O inimigo traz, às vezes, conversa, às vezes, falso doutrina que tem aí também por aí, você sabe que tem, lança dúvida na cabeça das pessoas acerca de muitos temas. Então guarde esse tema, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está em Cristo Jesus, se você foi liberto, como diz Paulo em outro lugar, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, isso quer dizer que não pesa sobre você nenhuma condenação, porque você não está agora mais segundo a carne. Se nós formos pegar o ensino de Paulo aos Romanos, não sei se você já notou, você leu esse carta de Paulo aos Romanos, ele vai tocar muito no assunto da lei e da graça. Aqui ele não fala muito da lei, fala poucas vezes, mas quando ele fala aqui, ele está falando aqui para os judeus também, né? Ele está falando aqui, você não está andando mais segundo a velha aliança, não, quando estava na carne. Você está andando segundo a nova. Se você pegar essa palavra de Paulo Romano com outros textos de Romanos mesmo, aos Gálatas também, você vai entender isso aqui. Mas você está segundo o Espírito, você alcançou a libertação através de Jesus. Então você está livre da condenação, quando você está na obediência, na comunhão, na presença de Deus. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está vendo? Agora falou. Que lei é essa que está falando? É evidente que era a lei de Moisés, porque aquela lei, ela só condenava. A lei veio para mostrar que o homem é pecador e que o homem não tem condição de cumpri-la, ou cumprir a lei de maneira mais simples. O único que cumpriu a lei foi Jesus, porque era perfeito, Filho de Deus. Entendeu, pessoal? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, que era a lei que o povo judeu estava nela. E era morte mesmo. Se alguém pecou, o castigo era morte. Muitas vezes acontecia. Então Paulo está falando uma coisa aqui clara, como a luz do dia. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, volta a falar a lei lá, tá vendo? Porque estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, né? Por que a lei veio? Para mostrar que na carne, que o homem era pecador.
na carne, velho homem. A lei veio para isso. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, olha que coisa aqui, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E agora, entendeu? Sabe como é que Deus me fez entender isso aqui que eu estava lendo? Rapaz, que palavra difícil que Paulo entregou aqui. Sabe, entendeu? Como é que é isso aqui? Em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele está dizendo aqui, Paulo, podemos entender, que quando Jesus ele vai na cruz ali, ele condenou o pecado na carne. Ele crucificou ali o velho homem, né? Pagou a dívida ali, foi crucificado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus na cruz, né? É isso. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viu? Então, meus amados, a lei Jesus cumpriu. Não é necessidade mais de nós ficarmos preocupados com as ordenanças da lei. Agora nós vamos ver na graça de Jesus Cristo. Porque os que na segunda carne inclinam-se para as coisas da carne, mas que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Está dizendo que quando o povo estava vivendo na carne, quando o povo estava vivendo nas ordenanças, eles se inclinavam o quê? Para as coisas da carne. Mas agora que foram uma vez libertos, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque Jesus, nós somos não só, o nosso pecado foi pago na cruz do Calvário, mas nós recebemos o Espírito de vida, que nos vivificou. Nós estamos mortos, nós somos vivificados. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha a diferença da lei e da graça. Antes era só morte, mas agora é vida e paz em Jesus Cristo. Correto? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Era isso. O homem que está vivendo, o filho de Israel, que está vivendo na lei, ele era inimigo de Deus, estava pecando constantemente, porque estava vivendo pelo velho homem. Era inimizade com Deus. Por isso tinha que estar sempre fazendo sacrifício, mas a próprio Paulo, o próprio autor de Hebreus fala que o sangue de touros, o sangue de animal, de bode, não perdoa pecado. Era só um simbolismo ali. Era uma figura do que aconteceria no futuro, que já aconteceu em Jesus. Então aquele sangue ali não tinha poder para perdoar pecados. Entendeu, pessoal? Por isso que está falando isso aqui, ó. Por isso que o povo é vindo inimizado contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, eu podia trocar aqui, ó, porque os que estão na lei não pode agradar a Deus. E tem gente que hoje diz que tem que obedecer a lei para poder agradar a Deus. Você sabe, é brincadeira, né, pessoal? Mas aqui a palavra está clara. Porque os que estão na carne não pode agradar a Deus, só pelo Espírito, só sendo renovados, como diz em outra ocasião, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E outra coisa, Paulo fala sobre isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está falando que se é. Se você se converteu de verdade, mudou de vida, aí o Espírito de Deus está em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se não se converteu ainda, se não foi transformado, esse tal não é dele. Né? E se Cristo não está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo aqui que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é esse mesmo Espírito que foi derramado em nós também, pelo batismo com o Espírito Santo. E você tem essa experiência, não tem, precisa buscar. E aí, esse Espírito renovou você, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui, pessoal. Tudo bem, então? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou andando aqui assim, mais ou menos, para poder não... Entendeu, pessoal? Porque eu vou falar disso muitas vezes. Você vê que de vez em quando eu falo sobre Gálatas, Romanos, porque Romanos e Gálatas fala muito sobre isso. Paulo está tendo essa questão, tem muita confusão na época, ainda hoje, essa questão da lei e da graça. Então é um assunto muito maravilhoso, eu gosto de falar, mas a gente tem que, né? Fala um pouco hoje, um pouco amanhã, outra vez vem outro texto. E nisso o Senhor, propôs que o Senhor seja glorificado e você seja abençoado com a palavra de Deus. Amém, pessoal? Então, ó, curta, comente e compartilhe nossos vídeos, tá bom? Nos ajude aí.
a fazer esse canal crescer, como eu falei, para que essa palavra possa ir mais longe. Você está ajudando a essa mensagem de Deus ir mais longe. Hoje são 11 países, amanhã vai ser 20, depois vai ser 30, depois vai ser 50, depende de você orar junto conosco, nos ajudar e compartilhar essa palavra de Deus, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe, uma boa tarde para todos.